Boa tarde a todos e a todas. Para alguns aqui eu já sou antigo, né? Já teve gente no ano passado que a gente se conectou no evento de formação e provavelmente também quem trabalha com a Educa. Alguém aqui trabalha com a Educa? Educa por Roçando Klinger? Olha, tem uma turma aí, então já sabe. Eu sou o Jaime, sou CEO da Educa e é uma alegria estar aqui, em especial porque eu estou na minha terra, né? Eu sou pernambucano, não moro em Recife já há 20 anos, mas eu fico super feliz quando consigo vir aqui para a gente estar junto, ainda mais quando a gente chega e vê essa ambientação, a gente vê um poeta da terra, a gente vê essa nordestinidade aqui. E eu sei também que tem gente de João Pessoa aqui, não é verdade? João Pessoa, Paraíba, terra do Roçandro. Cadê a turma de João Pessoa aí para eu conhecer, hein, gente? Aê, galera! Prazer conhecer vocês, gente. A gente vai falar hoje sobre um tema que a palavra está um pouco batida, digamos. Batida porque a gente ouve tanto falar em empatia, em especial nas mídias sociais, em especial ao longo dos últimos tempos. Existe uma evocação dessa palavra empatia e não é por acaso. E, além do mais, falar em empatia e falar em disciplina, falar em empatia e falar em como nós podemos liderar, parecem coisas antagônicas. Não antagônicas porque o líder não pode ser empático. Na verdade, toda vez que a gente vai falar sobre empatia no mundo corporativo, ou vai falar para pessoas que têm uma posição de liderança, o que é o caso do educador, o educador está sempre liderando, talvez seja até a única formação de humanas que tem embarcada já o processo de liderança, está ali no manejo de sala, está como gerenciar conflitos. O educador provavelmente é o profissional que mais recebe informação ou depois mais consegue ter experiências com gerenciamento de conflitos e egos. E isso se aprofundou um pouco mais nos últimos tempos. Porque nós sabemos que a família se aproximou de uma forma muito particular da escola ao longo dos últimos 4, 5 anos. Boa parte dessa aproximação se deu por conta dos mecanismos digitais. E, claro, quando entrou a internet no meio, quando entrou a realidade digital, ficou um pouco mais difícil para a gente. Mas não ficou só difícil para o educador dentro da sala de aula. Ficou mais difícil para o mundo. Quem imaginava que quando o Facebook foi criado lá em Harvard, e ele teve por objetivo, quando foi criado, e talvez todos vocês já tenham escutado essa história, classificar se as pessoas eram atraentes ou não. Foram garotos que fizeram perfis, e lá nos perfis a gente olhava lá o profile, né, o perfil daquela pessoa, e dizia se a pessoa era bacana ou não, se era bonito ou não, se era bonita ou não, se era atraente. E de lá para cá, olha o que aconteceu com a internet. A nova internet, as redes sociais, a forma como as coisas foram se construindo a partir dessas redes sociais e como a gente mudou a maneira como nós nos comunicamos, interagimos, namoramos, escolhemos parceiros, nos conectamos com pessoas das antigas. Quem imaginava que aquele Facebook que lá no passado fazia com que desconhecidos ou pessoas que nós tínhamos esquecido na nossa vida reaparecessem. Até aquelas pessoas que a gente não queria ver mais nunca na vida apareciam lá dando fulano quer ser o seu amigo. Aquela pessoa que nunca foi tua amiga, aquela pessoa que você tirou da tua vida e reaparecia lá. Fulano que é tua amizade. Quanto mais você excluía, voltava lá. Parecia que a pessoa fazia cara de pau, né? Você exclui a amizade e a pessoa colocava de novo. Fulano quer ser teu amigo. Você tinha certeza que a pessoa queria só olhar a tua vida. E aquela brincadeira ali, aquela conexão que parecia gostosa, compartilhar gatinho, compartilhar onde você estava. Lembra da época do check-in? Estava no lugar, agora mesmo todo mundo estava aqui. Eu estou na ponte, no evento, fazia o check-in no Facebook, tirava foto, e aí mostrava que estava comendo, estava viajando. Depois tinha que mostrar que estava viajando, não bastava só viajar, você precisava fazer o check-in. Não bastava só ir ao restaurante, você precisava
fazer o check-in do restaurante. Então, onde você estava, você parava para dizer que você estava, porque você precisava mostrar para as pessoas. Disso tudo, que começou como uma grande brincadeira da vaidade, ou uma grande alimentação e nutrição da nossa vaidade, nós chegamos até aqui agora, com coisas como WhatsApp, como qualquer outra rede social, como TikTok, não importa do que a gente fale aqui, e a gente vai até inteligência artificial, a gente fala hoje de uma influência no digital que tem mudado a nossa vida de uma forma significativa. E quando a gente vai falar em empatia nessa realidade digital, e pensa que a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, a gente precisa avaliar isso em várias camadas. Não basta mais só na virada do ano a gente ouvir lá, aparece alguém dando entrevista e dizendo que o mundo precisa de mais empatia, que nós precisamos nos colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente. Não basta mais a gente trazer esse desejo, essa perspectiva para a nossa vida, respirar 3 vezes antes de julgar para poder se praticar a empatia dentro do coração. Agora, a gente precisa observar isso com camadas mais profundas, porque a forma como nós nos comportamos, parecido com o que eu estava falando aqui, em como as redes sociais começaram lá de uma forma lúdica ou um pouco perversa, se nós partirmos do pressuposto de que se alguém está classificando uma outra pessoa pela aparência, não deixa de ser uma certa perversidade, ou uma brincadeira, ou sei lá como é que a gente pode classificar isso em outras épocas, ou na nossa época atual. Mas quando a gente vai olhando essas camadas todas, a gente vê que a nossa sociedade se transformou numa sociedade que o Byung-Chul Han, um filósofo coreano radicado em Berlim, gosta de chamar da sociedade do cansaço. É a sociedade da positividade. E a positividade, quando a gente olha na perspectiva do good vibe only, parece que bicho, você tem que ser positivo. A tua vida tem que ser uma boa vida. A tua vida tem que ser uma vida que você está sempre sorrindo. O fracasso não é uma opção. Você tem que ser feliz porque você é professor. Você tem que ser feliz porque você é pernambucano ou paraibano, que não é nada difícil, né? Porque ser pernambucano e ser paraibano é foda, né? Não é para todo mundo, né? A gente chega lá, eu que moro lá em São Paulo, fico lá, já morei no Rio, né, Itaiguara, sabe? E a gente está lá e quando a gente vê a capacidade, a versatilidade, a capacidade que a gente tem de realização, é impressionante quando a gente se conecta com os pernambucanos, com os paraibanos, com os cearenses. Os nordestinos são muito fortes e essa é uma grande característica nossa. Mas essa positividade que a gente pensa assim, tá ok. Eu estou falando da positividade, aquela que não quer ser contrariada. Churran fala da positividade, que é aquele mundo que existe só para concordar. E quando a gente olha na perspectiva do digital, das redes sociais, você olha lá que no Instagram não tem o botão para eu não gosto dessa foto. A foto está lá, ou você curte, ou você rola. Tem gente que não curte, não rola e treta, né? Vai lá odiar, escreve coisas absurdas, reclama. Mas, via de regra, se a sua rede social não é uma rede profissional e você não tem haters, ou acha que não tem haters, na tua rede, mesmo a rede considerada rede de amigos, as pessoas que curtem ou que comentam não necessariamente estão falando a verdade. Você já imaginou se existisse um aplicativo, se existisse uma ferramenta que conseguisse captar exatamente o que você está pensando quando você escreve embaixo de uma foto de alguém? Sabe aquela foto daquela sua colega que você sabe que não está legal, que ela colocou lá no Instagram, e quando você vai olhar, muita gente dizendo, linda, perfeito, maravilhosa, diva. Não tem isso? Acontece na rede social de vocês também ou só na minha? E você olha lá, vê um bolo lá, um bolo que não está tão bonito, ou alguma coisa assim, a turma dizendo, que bolo lindo. Já pensou se nós fôssemos capazes de, quando escrevêssemos, a mão tremesse e a gente colocasse a verdade lá dentro? A gente diz, que bolo horrível, que foto ridícula, para de postar aí, não bota mais essa roupa que ela não está legal em você. E essas coisas todas que as pessoas pensam. Parece ridículo a gente estar falando sobre isso.
Mas a conexão disso com a filosofia é uma realidade quando a gente pensa nessa sociedade da positividade. A sociedade que não quer interrupção. A sociedade que coloca o filho na sua sala de aula e espera que você vá dizer exatamente as mesmas coisas que o pai e a mãe falam em casa. Essa mesma sociedade que cansa de dizer, inclusive pessoas como eu, que tem, 20, 30, 40, 50 mil pessoas de seguidores no Instagram, que cansam de falar como influencers da educação, de que todo conhecimento está na internet. Todo conhecimento está na internet, pessoal. É o que se fala. Meu amigo Daniel Castanho, que é lá, o Xermen da Ânima. Qualquer filósofo você vai ouvir falando que, olha, hoje conhecimento é commodity. Está tudo na internet e no YouTube. A escola é um espaço de convivência social. E lá, as crianças e os jovens vão desenvolver as competências humanas e a capacidade de desenvolvimento cognitivo vem a partir daí. Opa, eu tenho certeza que nesse momento muita gente disse, é isso mesmo. E parece ser um pensamento que faz completo sentido na cabeça da gente nesse novo formato, nessa nova camada de mundo. Mas isso não é verdade. O conhecimento não está disponível na internet. O que está disponível na internet em toda parte é a informação. Nós vivemos na sociedade da informação. Esse profundo vazio que nós vemos na classificação de pessoas pela internet, na ridicularização de fotos que são postadas também nas redes sociais, na forma como as pessoas criam personagens para se representar na realidade digital. Tudo aquilo ali é uma inundação de informações para um vazio, porque quanto mais vazio a sociedade, mais ela precisa de distração e de informações. Então, o conhecimento não está na internet. Ele também pode estar, mas o que está lá é informação. O conhecimento está na sala de aula. O conhecimento está com você, professor, líder escolar, sistema de ensino, modelo de gestão, como esse que nós estamos aqui falando, que é o GGE. O conhecimento, o know-how está ali. Então, a informação, que é o que se espera que você traga ou que você não traga mais falando da sociedade digital, nessa expectativa de que você traga apenas informação, é um pouco cruel e impossível para um professor. Uma aula que só replica informação não é exatamente uma aula. Ou você pode chamar de um tipo de aula, mas a aula verdadeira é a aula criativa. É a aula que traz o teu repertório de vida, tudo aquilo que você leu, tudo aquilo que você preparou e se pesquisou, tudo aquilo que você pode falar como professor, e aquilo ali, o jeito que você faz, como você fala, ancorado na forma que se faz, na forma GGE, no caso aqui, de se fazer, não é informação. É conhecimento. Mas a família da positividade, que não gosta da alteridade, que é exatamente a negatividade que rompe o gosto, gosto, gosto e nunca não gosto. Essa sociedade é acostumada em comunicações que são comunicações fluidas, que qualquer pessoa pode interromper essa comunicação, mas se interromper vira inimiga. Uma sociedade onde hoje nós observamos que as pessoas não precisam mais fazer o mal para fazer inimigos. Basta discordar das pessoas. Basta que o professor de história dê uma interpretação a um fato, a um evento que está acontecendo agora, para que um pai vá reclamar na coordenação, na direção da escola automaticamente. A sala de aula virou um panóptico. A diferença é que, ao invés de observarmos presos, observarmos os criminosos ou a estrutura de um hospital, agora, quem está na outra ponta, que deveria estar sendo observado, é que passa a nos observar. Ou seja, o estudante, a família, vira vigilante do professor.
E o professor, sendo vigiado nesse panóptico invertido, se sente coagido de uma forma que vai perdendo um pouco o jeito dele de fazer as coisas. A forma correta, estudada, praticada, compreendida, eficaz, desenvolvida, treinada pelos gestores daqui do GGE e de outras coisas que vocês aprenderam na vida. Porque fica difícil. Como é que a gente vai viver lidando com um estudante que é completamente diferente do estudante que a gente lidava há 5, 10? Antigamente a gente previa um pouco as mudanças. A nossa geração é diferente da geração anterior à nossa e dos nossos pais, e sempre vai ser diferente. Mas a velocidade com que as mudanças estão acontecendo agora são assustadoras. E, de fato, a cada 3 anos, a gente precisa revisitar um pouco a forma como lida com os nossos estudantes. E vocês todos que estão aqui já sabem disso. Isso cria um problema, que a gente não sabe exatamente como é que vai agir. Mudou tudo para o digital. O digital existe ou não existe? Como é que eu coloco isso para funcionar? É aprendizagem, metodologias ativas, é LMS, é individualização da aprendizagem, é inclusão. Tem que olhar tudo, não pode falar nada. Como é que eu me comporto para ter empatia com o estudante que está ali, mas, ao mesmo tempo, ter uma palavra que eu nunca uso, mas eu vou usar pela primeira vez aqui, que é a autoempatia também. Eu vou usar essa palavra porque eu não encontro outra para falar agora, que é como você se vê e como você se respeita, o autorrespeito. E muitas vezes a gente quer se encaixar no meio dessa coação, dessa diferença, das coisas como são impostas para a gente nesse processo que acontece na sociedade, e a gente vai perdendo a nossa essência. E o professor passa a representar. Alguns professores, a gente tem ouvido isso no Brasil inteiro, dizem, olha, eu estou tão tolhido que eu passei a representar na sala de aula. Já não sou mais eu que estou ali. É alguma coisa parecida comigo que tenta se adequar a um medo que eu tenho das coisas que eu posso falar e da forma como eu lido com o conhecimento. Só que quando o professor passa a atuar e não consegue colocar a essência dele na sala de aula, automaticamente ele está violando a sua saúde mental. Ele está se autoflagelando. Porque quando o professor, que é o líder da sala de aula, que é o detentor do conhecimento, que é quem está ali para liderar aquele processo, mas também prover o desenvolvimento daquelas pessoas que ali estão, passa a representar e não se situar como quem ele é realmente, ele começa a se violar. Não é à toa que em alguns lugares, estivemos agora recentemente, eu e o Rossandro, num estado aqui da União que é muito grande. 30% dos professores desse estado estão afastados por burnout ou síndrome do pânico. Boa parte com medo, sem saber como lidar com a nova realidade. Não tem tanto acesso, treinamento, capacitação, reflexão. Não existe todo o trabalho que é feito para poder criar um colchão, um repertório, como vocês têm a oportunidade de ter, por exemplo, todo ano tem a formação pedagógica, tem uma série de eventos que acontecem também para vocês. Bom, se a gente está representando o nosso papel e está violando a nossa saúde mental, isso conversa um pouco com um tipo de sequestro que acontece com a gente. Nós temos muito medo de sermos sequestrados na rua. Na rua, eu vi que está tendo sequestro relâmpago, eu tenho medo do sequestro. Mas muita gente acaba sequestrada ou sofre um tipo de sequestro que é o sequestro da própria alma, da própria identidade, quando começa a fazer um trabalho que já não acredita mais. Nessa sociedade da vigilância, da não interrupção, o que a família muitas vezes espera é que o professor, e o aluno está ali representando isso, diga
as coisas que a família concorda. E impressionante é que o grupo de WhatsApp familiar que tem nas escolas, que são os mecanismos de comunicação desse tipo de vigilância, parece que ali todo mundo entende de educação. Você não vai encontrar um grupo de WhatsApp de pacientes do Hospital Português discutindo como é que foi uma ponte de safena, discutindo se deve ou não fazer uma cirurgia ou se deve ou não mudar algum procedimento cirúrgico. Você não vai encontrar um grupo de WhatsApp de pessoas que passam naquela ponte ali da Capunga, na reforma, para discutir se a reforma da ponte da Capunga, se a utilização do cimento que foi feito ali, a base, se aquilo ali, ou aqueles, não tem os espigões que estão fazendo ali no... Como é que é o nome naquela passagem? Marco Zero, não? Zé Estelita, né? Tem os espigões. Não tem um grupo de WhatsApp de pessoas que passam ali na frente, que estão olhando, que estão preocupados se vai impactar ou não a rodovia, se tem algum risco no carro para a gente. Mas grupo de WhatsApp para dizer como você tem que ensinar e o que você está falando, tem em toda parte. Todo mundo acha que é educador. Todo mundo acha que pode palpitar. E esse tipo de coisa é o tipo de coisa que faz um processo de pressão na gente. A família espera. Quando coloca o filho na escola, espera que você replique informação. São as informações que estão ali no livro, que são unânimes e tal, e que agora talvez são informações questionáveis, porque para um fato existem 10 narrativas, e agora se a família escolher um pelo Zap, ela vai querer que você fale de história pelo Zap. A história já não importa. O que importa é o que foi visto no grupo do Zap. E aí você tem que se adequar a falar que aquele evento da história é um evento que é contado da história que foi contado lá no grupo do Zap. E você não sabe como é que tem que fazer. Porque a família quer informação, quer a formação moral do estudante também, quer também o fortalecimento social, porque como pais, nós temos a expectativa de que quando o filho vá para a escola, ele também consiga interagir de uma forma positiva com seus pares e, a partir dessa formação, dessa interação, ele se desenvolva como um ser humano extremamente sociável. Nenhum pai quer o filho solitário, nenhum pai quer o filho sem capacidade de comunicação e de cooperação. Então se espera a informação, a capacidade de socialização, a formação moral e se espera também um tipo de conhecimento ou de informação que venha com um viés também. E fica um pouco mais difícil para a gente. Um viés tem que ser. Não pode ser outro. Né? Tem que ser aquele que aquela família falou. Mas aí a outra família vai reclamar. E essa é a grande dificuldade que a gente encontra hoje. Como ter empatia diante desse cenário tão complexo? E olha, gente, não quer dizer que nunca houve conflito, nem nunca houve complexidade no mundo. Os conflitos e complexidades do mundo sempre existiram. Nós passamos por 2 grandes guerras. Foi muito difícil. Nós passamos por pestes. Nós passamos por coisas assim horripilantes na história da humanidade. Mas nunca nós experimentamos uma pandemia para uma geração que estava em processo de transformação intensa, como essa geração como essa geração vive por meio da transformação digital. Tudo é líquido. Tudo se desfaz. As relações são líquidas. O mundo líquido. O excesso de escolhas. O excesso de ofertas. Tudo muito complexo para se tomar decisão. E no meio dessa transformação tão intensa, vem uma pandemia não esperada. Isso afeta a saúde mental das pessoas. Isso afeta a estrutura da sociedade. A forma como as pessoas se relacionam e também nesse processo de concordância e discordância que eu estava falando. E tudo isso também tem impacto num dos grandes problemas que a sociedade experimenta hoje, que é a solidão também. No livro Claro e o Sol, do Kazuo Ishiguro, que é o Prêmio Nobel da Literatura de 2 anos, 3 anos talvez,
ele fala da realidade de uma garota que tem uma amiga artificial. Ela compra um robô, porque as pessoas nessa realidade distópica já não têm mais amigos, as crianças não interagem entre elas. As escolas não são mais presenciais. As escolas são todas remotas. E para que as crianças entrem com a capacidade melhor, mais resolvida na universidade, elas precisam ter momentos de interação entre elas que sempre acabam em desastre. Mas para isso, os pais compram robôs para fazerem companhia a essas crianças solitárias. São tantas realidades distópicas que a gente presencia na literatura, algumas delas não conseguiriam prever o que vem acontecendo agora na realidade atual. Recentemente, foi noticiado que algumas escolas estão abolindo a utilização de recursos tecnológicos na sala de aula, porque os estudantes estão usando a inteligência artificial para responder as questões, os chatbots. Então agora o papel e a caneta voltam com força. Porque eu fiz até um post sobre isso, da criança fazendo lição com a Alexa. A criança vai lá e pergunta para a Alexa, não sei se vocês viram isso, né? Alexa, quanto é 2 mais 2? Vai lá e depois vai lá e ainda agradece a Alexa. Vocês viram, né? Você lembra? Obrigado, Alexa. E fez a lição toda com a Alexa. Dentro da sala de aula, a utilização de chatbots muito mais robustos tem ajudado estudantes a responderem questões complexas. E as escolas estão voltando a utilizar papel e caneta. Tudo isso, gente, vai deixando a gente maluco na sala de aula. Não sei se acontece com vocês também, mas o que a gente ouve dos professores é as coisas estão mudando tão rápido que a gente não consegue acompanhar, a gente não estava preparado. E tudo bem, porque se você achar que você está sempre preparado, é porque você está com um problema cognitivo também. Nós estamos vivendo um momento que se exige o comportamento do lifelong learning. Lifelong learning, você vai estudar o resto da sua vida. Você tem sempre estar estudando. Por mais que você domine o teu assunto, você vai ter que continuar estudando para poder não se transformar em uma pessoa obsoleta no seu tempo. Isso é uma péssima notícia para a nossa geração. Especial para a minha. Porque quando a gente terminava, era muito comum, aqui em Recife, às vezes eu estava em alguma balada aqui e tal, eu conhecia uma garota, dizia, e você está estudando o quê? Aí ela falava assim para mim, eu já terminei. Eu falei, já terminou? Eu digo, por que ela fez que já terminou, né? Essa garota é jovem, eu já terminei o científico. Ah, você já terminou o científico? Eu já terminou o estudo. Concluiu. Ah, tá. Você nem menciona a faculdade, porque ela acha que já terminou. E você está ali terminando a faculdade, pensando em uma pós. Mas a gente achava que ia parar de estudar. Não importa. Já terminei, fiz a faculdade. Já terminei, fiz a pós. Já terminei, fiz um doutorado. Mas depois você olha e fala, não, você agora tem que aprender a mexer no Zoom, no Google Meets. Tem que usar a plataforma de aprendizagem do GGE. Tem que aprender esse novo elemento aqui de metodologias ativas. A gente sempre vai estudar. Está aqui, a formação pedagógica é sobre isso. Para o professor não é novidade nenhuma. O professor já sabe, por natureza, que ele teria que estudar o resto da vida. Ele teria que se atualizar. O bom professor, que é o caso de vocês, que são professores de instituição de ensino muito conceituada. Bons professores já sabiam, eles já sabiam disso. Alguns profissionais não estavam preparados para nada disso. Só que com a pressão da família, da aprendizagem, a autopressão da sociedade do cansaço, do Byung-Chul Han, que diz, você tem que estudar, você tem que se reciclar, você tem que ser melhor, você precisa se cobrar, você tem que performar, você tem meta de aprovação, você tem tudo isso que vem, você precisa ter um coração brando, ameno e ter empatia. É possível? Você enlouquecendo e você precisa ter empatia. Eu estava na CNN Nacional dando uma entrevista longa. Natal do outro ano, 2 anos atrás.
E aí, no meio da entrevista, a repórter perguntou assim para mim, naquele CBN Vozes, perguntou assim: você escreveu 2 livros sobre empatia. Você é diretor de uma multinacional de educação. Você se considera uma pessoa empática no trabalho? Aí eu parei, eu tinha demitido 5 pessoas no dia anterior. Eu parei e fiz assim: olha, essa pergunta é melhor você fazer aos meus subordinados. Eu vou fazer a minha esposa. Fica um pouco mais fácil deles responderem. Eu vou te dizer que eu sou, você não vai saber da realidade. Mas aquilo ali que foi respondido de uma forma lúdica trouxe uma reflexão sobre como é que a gente faz para viver sob pressão, fazer o certo e ser considerado uma pessoa empática, que olha o outro ser humano. Parece que a sociedade exige que nós sejamos pessoas boas, mas é importante que nós sejamos pessoas justas, pelo menos. Mas como é que faz para todo dia, se você é pressionado pelo cotidiano, se tem alguém te passando para trás, se tem alguém inventando fake news de você na sala de aula e que você está fazendo alguma coisa errada, se tem alguém te pressionando, se você mesmo está se pressionando para poder aprender uma coisa nova e você não sabe, como é que você pode se sentir tão sobrecarregado e olhar para o outro com mais humanidade? Os sábios dizem que o segredo da empatia é praticar o não julgamento. É olhar o outro sem contar uma história para aquela ação que o outro está trazendo para a nossa vida. É olhar o outro errando ou acertando e não complementar aquilo com a nossa imaginação. Quando você está pressionado, quando você está tensionado, isso é muito difícil de fazer. Mas quando você precisa tomar as decisões corretas e ser fiel a você mesmo, ser fiel ao que você conhece, ser fiel ao conhecimento que você vai transmitir na sala de aula, parece que isso é uma tarefa mais fácil. Porque como líder que você é da sala de aula, como instrumento do conhecimento de uma forma, de uma metodologia de ensino que existe, de uma instituição educacional, você precisa ser autêntico em relação a isso. Você tem uma tarefa a cumprir. Você precisa ser honesto consigo mesmo. Então parece que é mais fácil quando você está diante de alguns dilemas éticos ou de alguns dilemas relacionados a quando ser bom e quando endurecer. Parece ser mais fácil quando você sabe exatamente o que você tem que fazer. Isso tem muito a ver com a liderança também. É preciso que quando o filho seja matriculado na escola, quando um pai chegue para procurar uma escola, uma instituição, seja dito para ele qual que é a percepção, a visão da escola em relação a algumas questões. Como é que é a pegada? Como é que é a cobrança? Como é que é a carga de exercícios? Como é a interação social? Como funciona tudo naquela escola? Porque o alinhado não sai caro. Não dá para depois alguém estar dizendo que o professor está apertando dentro da sala de aula, que o professor deveria amolecer, quando isso já foi alinhado quando o estudante chegou lá. E o gestor precisa alinhar isso com os pais. Isso precisa estar claro na comunicação da escola. Assim como precisa estar claro para o profissional, para o educador, o que ele pode e o que ele não pode também fazer na sala de aula. Como é a forma que a instituição de ensino enxerga a relação aluno-professor? Qual é o limite que existe? Provavelmente vocês viram um meme que estava na internet, que era a mãe chegando lá no professor e brigando com o professor, perguntando por que o filho tirou a nota baixa. Porque o professor tinha a obrigação de dar nota para o filho. Semana passada eu estava conversando com uma turma
de mais ou menos 27, 28 anos. E aí a garota falou assim, a minha turma era impossível. A minha turma perturbava muito. Nenhum professor queria estar na minha turma. E aí eu fiquei pensando naquilo ali. Ela está falando isso com orgulho? Peraí, vamos pensar lá atrás. E a gente, quando é estudante, a gente fala achando engraçado tudo isso. Mas quando a maturidade vem, o que a gente enxerga? Pô, essas pessoas estavam se sabotando. Elas estavam se atrapalhando. Elas estavam transformando a vida delas em alguma coisa mais dura no futuro. Estavam perturbando o fluxo de conhecimento, a transmissão, o aperfeiçoamento delas. E se orgulhando de fazer isso na sala de aula. Mas os estudantes não têm maturidade para interpretar isso, para saber isso. E onde é que a gente entra com a dureza? Onde é que a gente entra para se impor, sem ter medo de como a família vai se comportar em relação a isso? Não é fácil. É um tema difícil, né, Taiguara? É tão difícil que está aqui no encerramento do nosso primeiro dia aqui da formação pedagógica. A dica, ou o grande ponto que eu podia deixar para vocês, e a mensagem de quem passou mais de 5 anos estudando esse tema e que depois fundou uma instituição só de educação socioemocional, é lembrar que toda vez que nós vamos lidar com outro ser humano, nós precisamos ser simplesmente humanos. É muito fácil, às vezes, a gente olhar a pessoa e desumanizar um pouco a pessoa quando não concorda com a gente ou quando ela está trazendo algum desconforto para a gente. Mas todo mundo tem sonhos, tem planos, tem alguém em casa que está esperando, a maioria das pessoas tem alguém lhe esperando, tem famílias. Às vezes aquela criança que está ali extremamente conflituosa é só o reflexo de uma família que não está ajustada. E o que é pior, às vezes a família parece ajustada, mas ela não é. Porque o ajuste familiar não está só na violência. O ajuste familiar não está só na forma como as pessoas se tratam, respeitosamente ou não. Muitas vezes o ajuste familiar é uma questão de ordem. E sabe de que ordem eu estou falando? Quem conhece constelação familiar já sabe exatamente o que eu estou falando. Em alguns lugares, em algumas famílias, os filhos assumem os lugares dos pais e os pais assumem os lugares dos filhos. Replicado isso para a sala de aula, às vezes, alguns alunos vão mudando o tamanho que eles deveriam ter também dentro da sala de aula, a forma como lideram os pequenos grupos, e desajustam e prejudicam mesmo o andamento daquela sala de aula. A gente vê isso nas aulas de manejo escolar lá em licenciatura, mas agora, com a mudança e o empoderamento que as gerações vão tomando, porque o respeito à hierarquia parece que diminuiu bastante, né? Antigamente o professor era senhor, existia todo um respeito pelo professor, e hoje em dia parece que as pessoas se colocaram numa hierarquia única. É um pouco mais difícil acontecer agora. E quando em casa a ordem é desajustada, e a criança que dita horário, refeição, que dita toda a dinâmica, é pouco provável que ela chegue na sala de aula e ela vai entender que existe um líder ali, existe uma hierarquia, que tem alguém que está ali na frente que não está acima, mas que está ali como líder da sala de aula, e ninguém pode ter vergonha de ser líder da sala de aula. Sabe aquela questão do aluno no epicentro de tudo? É verdade. O aluno, aprendizagem. Quando a gente fala o aluno, é o processo de aprendizagem. Mas o aluno, ele não pode liderar a sala de aula, nem a ideia da aprendizagem pode liderar. É o fluxo do conhecimento que não vem só do educador, obviamente, nós sabemos disso, que vem todo do repertório, do conjunto, de tudo que vem acontecendo, mas que é liderado pelo educador, é que ordena a sala de aula. E muitas vezes, respondendo a pergunta lá da CNN agora, tarde demais, né? Não tem mais microfone, não estou mais lá na CNN, na CBN, não estou mais lá, mas respondendo agora,
muitas vezes, ter empatia é ser duro com a pessoa. Quando o nosso filho quer fazer alguma coisa errada, quando o nosso filho não quer comer, o que a gente faz? A gente permite que ele não coma? A minha filha tem 8 meses. Quando eu vou trocar a fralda dela, ela começa a espernear agora, ela não deixa. Aí eu converso com ela: Luísa, não adianta você bater a perninha, minha filha. Papai vai trocar sua fralda. Não adianta fazer besourinha, reclamar porque eu estou pegando no seu rosto. Eu vou pegar quantas vezes eu quiser no seu rosto. Eu preciso passar remédio em você. Não adianta o quanto estudante, o aluno está lá e está reclamando, está perturbando, está gritando. Ele acha que é engraçado porque não tem hierarquia dentro de casa, não tem liderança, ou se tem uma liderança desconstruída por alguma razão, por N razões. Não adianta, porque você vai assumir o teu lugar de professor e de educador. Não adianta espernear. Não adianta reclamar. Não adianta dizer que o pai falou que tinha que começar a filmar quando o professor de história começasse a falar na época da escravização no Brasil. Outro dia chegou um áudio de uma mãe sobre um conteúdo da Educa, do 9º ano. Tem lá um personagem, um garoto, falando em como jovens podem ser ativistas. E tinha um garoto lá, que era um garoto que fez um trabalho de meio ambiente, e o áudio dizia assim: olha, eu queria questionar a presença deste ativista, que para mim não é ativista, aí no material, porque o meu filho é armamentista. E esse garoto aí, ele é um desarmamentista. Ele faz campanha para que não tenham armas no mundo. Esse é o áudio que chegou lá para mim e para o Rossano. E a gente pensou muito como é que ia responder essa mãe sobre essa questão. Primeiro, porque não era um conteúdo armamentista dos armamentistas. Era um garoto que estava ali, que em algum momento ele fez também uma passeata sobre isso. E não era sobre isso o conteúdo, ela deve ter ficado olhando lá para ver se encontrava alguma coisa. E depois a gente pensou que a gente podia também ter o direito de acreditar que o mundo é um mundo melhor sem armas. E que a gente podia respeitar as pessoas que acreditam que isso pode ser um bom caminho para a segurança delas. E que a gente pode se respeitar apesar das diferenças, sem julgar. E como é que a gente podia atuar na sala de aula com aquele estudante que aos 13 anos dizia que era armamentista? Olha, aos 13 anos eu estava aqui na Conde da Boa Vista pedindo pelo passe estudantil. Não acabe o passe estudantil. E na rua, e etc. Chegava em casa, o meu pai e minha mãe não questionavam por que eu estava lá com um monte de gente de grêmio estudantil fazendo essas coisas. Eles sabiam que eu estava desenvolvendo a minha capacidade de conexão social ali. Eles não queriam saber se eu estava andando com pessoas que pensavam diferente do que eles acreditavam. Eles sabiam que aquilo fazia parte do meu pertencimento. E conversavam comigo para poder avaliar como as coisas, como o mundo poderia ter várias visões e que eu precisava ter a minha própria interpretação sem precisar copiar a interpretação de ninguém. Hoje em dia parece que os pais querem obrigar os filhos a pensarem igual e a escola precisa falar aquilo igual, senão a escola não serve. Então, a melhor dica de todas, a melhor forma de todas, de preservar a liderança com empatia, é saber que mesmo quando você está sendo duro, mesmo quando você está se colocando numa situação que te dói o coração, porque você sabe que às vezes aquele estudante ali, ele também é vítima de uma desordem, você agir duro, você agir com pulso, também é agir com empatia, porque é aquilo que é necessário que seja feito. Tem uma história muito especial que eu gosto bastante, que é a história de Kafka e a boneca viajante. Não sei se vocês já viram essa história.
história foi amplamente contada pelo Miguel Falabella. Conta que Kafka, um pouquinho antes de morrer, ele tinha problemas pulmonar, né? Estava com 30 e poucos anos, muito jovem, e ele fazia caminhadas no parque, numa praça, perto da própria casa. E nessas caminhadas ele sempre viu uma garota brincando com uma boneca. E ele, por alguma razão, aquela garota sempre chamava a atenção dele, porque estava sempre brincando muito animada com a boneca. Um belo dia ele chegou lá, a criança estava aos prantos. E tinha um grupo de pessoas cercando aquela garota. E essas pessoas ficavam ali tentando acalmá-la, e a garota não se acalmava. E ele chegou perto para entender o que estava acontecendo. Quando ele chegou lá e alguém falou assim, é porque ela perdeu a boneca dela. Mas a criança chorava assim tão intensamente que ele fez, eu tenho que fazer alguma coisa. Então ele foi lá e falou assim, olha, o nome da boneca era Brígida. A Brígida não foi roubada. Ela viajou. Eu sou um carteiro de bonecas. Muito prazer. E ela deixou uma carta para você que está lá no meu escritório. Amanhã eu vou trazer essa carta para você, porque ela está viajando. E aí, a mulher do Kafka não entendeu nada daquilo ali, né? Ele foi para casa e escreveu a carta. E essa boneca, no outro dia ele estava lá, entregou a carta para a menina e falou, e na primeira carta tinha dizendo o seguinte, que ela estava viajando muito e que ia passar por vários lugares e que toda semana escreveria para sua dona. E toda semana chegava uma carta. América do Sul, China, Alemanha, todos os lugares que ela tinha viajado, ela estava lá em Berlim, e sempre chegava essa carta falando sobre as suas aventuras nesses outros países. Um belo dia não dava mais. Kafka era o maior, um dos maiores escritores do mundo, extremamente ocupado, estava doente pra caramba, não podia ficar semanalmente construindo a carta lá para a menina que estava com saudade da boneca. Aí ele teve uma ideia, vou comprar outra boneca. E aí a mulher dele falou assim, não pode. Você vai chegar lá com a boneca, ela vai saber que não é a boneca dela. Como é que você resolve essa? Porque não era como é agora, né? Que 1000 bonecas, né? As bonecas, né? Eram customizadas. E aí ele teve uma ideia. Aí comprou a boneca mesmo assim. Ele não podia continuar fazendo aquilo. E entregou a boneca para a garota. E falou assim, olha, eu sou a Brígida. A garota olhou assim para a boneca e fez, essa não é a Brígida. Eu espero que você me aceite do jeito que eu estou. Eu viajei muito, conheci muitas pessoas. Fui para tantos lugares e com isso eu mudei. Eu não sou mais aquela boneca que você conhece. Eu sou agora uma outra boneca e eu estou muito feliz por voltar a estar aqui com você. A garota olhou para a Brígida lá, diferentinho, mas aceitou ficar com a nova Brígida. Anos se passaram e essa menina cresceu. E depois que ela casou, um belo dia, a boneca já velhinha, ela guardou com ela. E aí a boneca quebrou, se espatifou. E ela encontrou um bilhete lá dentro. O Kafka colocou dentro para ela na boneca. O bilhete dizia o seguinte, que em alguns momentos da vida, o amor vai embora, vai sair de perto de você. Ele vai se perder. Mas ele sempre encontrará uma forma de retornar. Não necessariamente igual. Essa história que é contada no livro recomposto dessas cartas do Kafka, que nunca foram encontradas, você imagina a beleza dessas cartas? Tinha por objetivo mostrar que um homem extremamente importante, uma pessoa extremamente relevante, um intelectual, viu a dor de uma criança por causa da perda de uma boneca e se ocupou semanalmente a construir todas as narrativas porque ele acreditava que aquela dor era real. Essa é a autenticidade que eu estava falando para vocês no início. Quando você é real e você entende que o outro é real, que a dor do outro é real, que aquele comportamento às vezes é carregado de uma história não tão boa quanto a sua, não tão suficiente quanto a sua,
é mais fácil você sentir a empatia. Não sendo uma pessoa permissiva, mas sendo alguém que, mesmo capaz de ser duro, sendo duro, colocando o teu posicionamento, saiba que está fazendo o bem e que está enxergando exatamente o que o outro precisa ouvir. Era essa mensagem que eu queria deixar para vocês no encerramento do primeiro dia. Essa reflexão, para que vocês possam retornar agora, pensando um pouco nessa historinha, nessas bagunçadas todas que a tecnologia faz na vida da gente. E como é que a gente pode, diante de tudo isso, ainda assim, aprimorar o nosso olhar humano. Então, bom evento para todos vocês. Foi um prazer estar aqui e eu espero que nós nos vejamos em breve. Pessoal de João Pessoa aí, sejam bem-vindos também à família GGE, integrando com essa turma aí maravilhosa que só dá alegria ao estado de Pernambuco com essa instituição de ensino que é referência para a gente, que a gente tem orgulho de ouvir Brasil afora. Abração, pessoal.